Porque é preciso conhecer as mudanças que ocorrem com a avançada idade. Envelhecer é o processo normal do desenvolvimento humano no qual ocorrem várias alterações, que podem ser mais ou menos diferentes de uma pessoa para outra. Para continuar a viver, o ser humano precisa adaptar essas mudanças e o fará até o dia de sua morte. Conhecer tais mudanças é muito importante para quem cuida do idoso, para quem é familiar do idoso, pois poderá diferenciar o normal do doente e ajudá-lo a ter uma melhor qualidade de vida. Alguns pontos são fundamentais e não devem ser esquecidos. As alterações são progressivas e variam de indivíduo de um para o outro. Em uma mesma pessoa, alguns sistemas, coração, respiração, digestório, podem envelhecer mais rapidamente do que de uma outra pessoa. As mudanças vão se somando conforme a idade avança e tornam o idoso mais vulnerável. Situações muito estressantes, como doenças ou perdas importantes, por exemplo, a morte de um filho, colocam a pessoa idosa mais vulnerável. Em situações de risco podem requerer um longo tempo de reajustamento. Outro ponto importante, a doença do idoso não se apresenta como em uma pessoa mais jovem. Inquietação, mudança de comportamento ou confusão mental costumam ser sinais precoces e muito importantes na alteração do estado de saúde. Capacidade de desempenho da pessoa idosa em suas atividades no dia a dia. Muitos idosos são portadores de doenças, como hipertensão, diabetes, artrose, entre outros. E, por fazerem acompanhamento médico de maneira regular, tomam as suas medicações de forma apropriada e seguem as orientações do tratamento e vão se encontrar muito bem e fazem tudo o que necessitam sem precisar de qualquer ajuda. Outros têm os mesmos problemas, pressão alta, diabetes, artrose, mas não vão conseguir fazer o mesmo tipo de acompanhamento. E por essa razão, apresentam complicações das doenças, derrame, amputações e outras alterações. E essas pessoas podem encontrar-se bem mais limitadas em suas atividades e, para desempenhá-las, necessitam da presença de um familiar sempre ou de um cuidador profissional. Apesar de se apresentarem limitações que comprometem a sua independência, elas podem manter a sua capacidade mental. São capazes, os idosos e as idosas, de decidir o que queiram e dizer como as suas atividades possam ser feitas. E isto é preservar a autonomia. E a autonomia é o exercício do autogoverno, incluindo liberdade individual, privacidade, livre escolha e harmonia com os próprios sentimentos e suas necessidades. Preservá-la é sinônimo de respeito e dignidade humana. Qualquer cuidador, familiar ou profissional, tem a obrigação de procurar preservar ou resgatar a autonomia de uma pessoa idosa que seja por si cuidado. Por exemplo, o idoso que usa uma cadeira de rodas poderá exercer sua autonomia escolhendo as coisas que queira fazer e a forma como gostaria que acontecesse, apesar de não ser totalmente independente. Por isso, a independência é a capacidade de realizar algo com os seus próprios meios. Significa poder sobreviver e desempenhar sem ajuda as chamadas atividades da vida diária. Dependência é a incapacidade de sobreviver de maneira satisfatória sem ajuda, por limitações físicas, funcionais ou mentais. Algo como bengala, andador ou precisar de alguém, um familiar ou um cuidador profissional.
A função básica do familiar que esteja perto de um idoso, de um cuidador, é auxiliar no desempenho das atividades da vida diária, tendo, por princípio, ajudar a pessoa idosa na medida da sua necessidade, nem mais, nem menos. Didaticamente, as atividades da vida diária estão subdivididas em atividades básicas da vida diária. Envolve as atividades do autocuidado, como alimentar-se, tomar banho, vestir-se, arrumar-se, movimentar-se, manter o controle das suas eliminações, urina e fezes, caminhar. O seu comprometimento exige necessariamente o auxílio de outra pessoa para que sejam desempenhadas. As chamadas atividades instrumentais de vida diária indicam a capacidade do indivíduo de levar uma vida independente dentro da sua comunidade. Abrangem atividades como fazer compra, administrar os próprios medicamentos e finanças, utilizar um transporte, realizar tarefas domésticas leves e pesadas também, preparar refeições, telefonar. E quando elas estão comprometidas, a família precisa se reorganizar para auxiliar a pessoa idosa. Mas nem sempre é necessária a presença de um cuidador profissional. Chegamos às atividades avançadas de vida diária, que envolvem a participação em atividades sociais, produtivas e de lazer, como viajar, visitar familiares e amigos, praticar esportes. Seu comprometimento pode requerer o auxílio de uma outra pessoa para ser desempenhada, mas geralmente sua ausência não compromete a sobrevida do indivíduo e sim a sua qualidade de vida. Até pouco tempo, a função de cuidador ou um familiar que pudesse estar perto, passando a exercer essa atividade de maneira voluntária, era exclusiva por falta de opções. A mudança do idoso para uma instituição só acontecia quando ele não possuía família ou ninguém que pudesse assumir esta função de cuidador. A maioria das famílias costuma auxiliar seus membros mais necessitados pelo maior período de tempo, e tão bem quanto possível, mas com a mudança desse perfil do núcleo familiar, todo mundo precisa trabalhar, todo mundo precisa ganhar sua vida, isso sim tem se tornado cada vez mais difícil. Assim, a figura do familiar cuidador ou de um profissional passa a ser uma força complementar, urgente, necessária e indispensável na assistência às pessoas idosas. Estes conceitos são importantes para que nós possamos medir onde estamos e, a partir disto, elaborar um modo de relacionamento entre quem cuida e quem precisa de cuidados. Isto leva a maior clareza sobre a saúde da pessoa, as suas necessidades, os seus limites e também aquilo que ela possa alcançar. Por isso, o entendimento de que o corpo se modifica é fundamental. E isso nos leva a maior clareza sobre a saúde da pessoa, entender suas necessidades e qual que será o seu empenho necessário para cuidar de forma digna, com afeto e com respeito. Realize boas escolhas, tenha saúde e prosperidade.